Que Jesus nos envolva na sua paz, na sua luz e no seu amor. Antes de iniciar o tema, gostaria de fazer uma prece para sintonizarmos com Deus e com Jesus. Fechemos então os nossos olhos tranquilos, agradecidos a Ele pela oportunidade de receber as suas bênçãos nesse momento. Ampara-nos, Senhor, as dificuldades. Estimula-nos os nossos potenciais. Auxilia para que coloquemos em prática tudo aquilo que aprendemos a respeito dos teus ensinos e que possamos todos transformar a nós mesmos em nome do bem, em nome do amor, em nome da fraternidade. Auxilia para que tenhamos os nossos irmãos justamente como irmãos, jamais como adversários ou contendores, que possamos todos desenvolver o afeto necessário para imprimir caridade constante nos nossos dias. Que haja paz e luz nos nossos corações, que assim seja. Seguir Jesus é algo extremamente difícil. Toda a boa nova que ele trouxe representou um conjunto de propostas altamente complexas de serem executadas. De imediato, nós nos encantamos com elas, simpatizamos com a sua natureza, com o seu conteúdo, mas logo em seguida, quando a estudamos de maneira cuidadosa, logo percebemos a gravidade que elas representam. Como é difícil realmente, altamente complexo, seguir Jesus, seguir os seus propósitos maiores. Quando vamos estudar o Evangelho, percebemos que ele inúmeras vezes foi enérgico em convocar os seres humanos para a vinha do Senhor, para o ambiente de trabalho, de renovação interna. Ele foi, algumas vezes, bastante duro até com certas pessoas, dizendo que a lentidão, a busca do imediatismo, a experimentação do prazer para depois acionar o dever é um erro que normalmente cometemos, procrastinando, fazendo um adiamento importante a respeito de tudo aquilo que devemos alcançar a benefício nosso, no tocante à evolução espiritual. Sendo assim, na sua época, muitos desejaram segui-lo. Muitos procuraram alcançá-lo nas suas propostas. Ficaram embevecidos com a sua mensagem. Mas quando se depararam com as responsabilidades maiores que deveriam abraçar, nesse exato momento, acabaram recuando. Muitos até, por perceberem que não conseguiriam executar aquilo que ele apresentou, logo se rebelaram contra ele. Criticaram-no, ameaçaram-no, perseguiram-no de forma contumaz e até mesmo desejaram a sua morte. Dessa forma, nós vamos encontrar nas páginas do Evangelho algo enternecedor, que é o fato de que aquelas que mais o seguiram foram as mulheres. Aquelas criaturas que mais se aproximaram dele, com carinho, com devoção, com alegria, com boa vontade, foram justamente as mulheres. Nós vamos encontrar aí, por exemplo, Joana de Cusa, vamos encontrar também Maria de Magdala, vamos encontrar Susana, Esther e tantas outras que o seguiram, acolheram a sua mensagem carinhosa, amorosa e ao mesmo tempo colocaram em prática no cotidiano tudo aquilo que aprenderam com ele. Foram intimoratas e corajosas
em vencer a sua época, modificar vigorosamente o seu tempo e até mesmo, por que não dizer, se sacrificar para que a Boa Nova se instalasse definitivamente no seio do povo e no próprio coração. Dentre essas, chama a atenção o comportamento de Joana de Cusa, esposa de um alto funcionário de Herodes Antipas, que era o tetrarca da Galileia naquela época. Joana era uma mulher muito doce, muito resignada com a sua condição, mas não era uma mulher efetivamente feliz. Havia dentro dela uma sede de transformação, uma sede de ser alguém melhor. Algo mexia dentro do seu coração, anunciando uma necessidade iminente de transformar-se para o bem. No momento em que ela conheceu Jesus, exatamente nesse instante, ela havia percebido que o chamado acontecera. A mensagem daquele homem tocou fundo o seu coração. Suas propostas elevaram-na a um patamar de reflexão muito profunda, muito séria, identificando-se totalmente com aquela mensagem amplamente nova, diferente daqueles dogmas que ela conhecia e que a sua época também conhecia. Entretanto, havia um problema. Seu esposo não comungava dos mesmos ideais. Um homem acostumado a determinadas artimanhas, a determinados comportamentos de conveniência, precisando promover verdadeiros jogos de comportamento em função do seu status político. E isso fazia com que ele fosse rude com ela, desprezando-a nos seus mais caros sentimentos, ideais, pensamentos. Então, certa vez, ela, muito ferida com tudo que havia acontecido até então dentro do seu lar, observando o desvio dos grandes objetivos existenciais no comportamento do seu marido, procurou Jesus para conversar, para se esclarecer e encontrar maneiras de solucionar tal problemática. E foi um encontro memorável, porque ele ensinou aquela mulher a se comportar de uma maneira totalmente diferente do que ela imaginava. Porque, para ela, talvez a melhor conduta fosse impor-se diante do esposo, aplicar sobre ele os grandes propósitos da Boa Nova, tentar a ferro e fogo transformar-lhe o caráter, obrigando-o a se comportar de uma maneira distinta daquela a que ele estava habituado. Era essa a impressão que ela tinha. Dentro dela, ela cogitava: e se eu forçar o meu marido a mudar? Se eu tentar obrigá-lo, insistir sobre ele, para que ele reconheça novos modos de percepção da realidade. E se eu levar até ele esta boa nova que Jesus apresenta e fizer o possível, lutar intensamente para que ele absorva esses novos conhecimentos. Era essa a sua proposta, porque ela se sentia bloqueada nas suas aspirações, ela se sentia inibida em tudo aquilo que deveria fazer com base no novo conhecimento que havia adquirido. Então ela foi ter com Jesus, ter um diálogo muito curioso, muito cuidadoso, e ali ele deixou uma mensagem que a surpreendeu muito. Ele disse: Joana,
só existe um Deus. E para que nós possamos nos conectar com o seu amor, só existe um voto de fé. Só existe uma maneira de fé: amar. O teu esposo é um ser complexo e difícil. Ama-o mesmo assim. O teu esposo é alguém que se esgueira através de comportamentos obscuros. Ajuda-o e ama-o mesmo assim. Não te surpreendas com comportamentos com os quais não concordas. Deixa a cada um os passos que deve seguir. Respeita a trajetória de cada indivíduo. Teu papel é compreender, ajudar e amar. Esclarecer quando necessário. Advertir sempre que possível, mas jamais mudar a mente, o coração e o comportamento, a trajetória de quem quer que seja, porque esta tarefa é individual. Isso tocou-a de um modo muito singular, muito profundo. Ela não imaginava que o seu trabalho fosse esse. Determinado nível de renúncia, determinado nível de suportação das adversidades, amando, renunciando, sofrendo e ao mesmo tempo amparando, suportando inúmeras angústias, dores e dificuldades para ensinar o amor real, o amor verdadeiro. Então, ela foi e assim executou a sua imensa tarefa. Olhava para o esposo como se fosse um filho do coração, ainda carente de tantas necessidades, ainda inexperiente, embora parecesse repleto de poder. E ela o amou com uma dose de maternidade muito intensa, sem nenhum nível patológico ou pueril como nós interpretamos, né? A pessoa que é esposa não pode ser mãe do marido, tem que ser exatamente esposa, não deve descumprir esse papel ou confundi-lo, não se trata disso. O amor, do ponto de vista maternal, é aquele amor que compreende, aquele amor que não julga, aquele amor que não ofende, que não critica, que não quer transformar o outro ao seu bel prazer. E sim, aquele amor que respeita, que dá espaço, que liberta, que quando a pessoa cai, nós nos sentamos ao lado e ajudamos ela a levantar, damos incentivo, operamos junto com ela em nome de uma transformação gradativa, sem nenhum tipo de imposição ou ameaça. Esse foi o padrão do amor maternal a que eu me refiro, que Joana praticou cuidadosamente ao longo do tempo. Mais tarde, gradativamente, quando os anos se passaram e ela passou por dores acerbas, por dificuldades, uma vez que o status político da época era muito difícil de ser praticado. Havia muita mentira, muito tumulto, muita ameaça de morte, e ela passou por tudo isso ao lado do seu marido, orientando, aconselhando, incentivando, fazendo com que ele tivesse alguns freios de comportamento e mesmo assim não conseguindo que ele fosse um marido fiel, um marido tão respeitoso, um marido que tivesse comportamentos éticos, de modo de fato sadio, salutar. Ela não conseguiu isso, porque isto é inerente a cada um. Então ela sofreu bastante, mas nesse intervalo de tempo surge uma gestação. Ela então fica grávida e dá à luz a um menino. E este filho foi algo que a enterneceu muito, preencheu seus dias de frustração,
ela passou a ter um sentido maior na sua vida. Mas, tempos depois, a derrocada do ponto de vista político para o marido ocorreu. Ele adoeceu, ficou comprometido em vários níveis de problemáticas, repleto de dívidas, repleto de problemas de ordem relacional com o imperador e com outras instâncias políticas, vindo, portanto, a desencarnar. Faleceu em condições muito difíceis, doente, humilhado, repleto de culpa e vazio. Não teve a possibilidade de dar uma atenção cuidadosa àquelas pessoas que mais importavam na sua vida, sua esposa e seu filho. Toda a sua atenção foi dada, quase toda, para a política, para a aquisição de fortuna, de bens, e quando se viu prestes a morrer, havia notado que as dívidas consumiram tudo aquilo que possuía. Perdera a casa, perdera o dinheiro e, ao mesmo tempo, afastara-se dos seres queridos. Morreu sob essas condições extremamente complexas. Joana ficou plenamente desamparada. Não havia dinheiro para se sustentar, não havia abrigo, porque a casa ela também havia perdido. Ficara sem teto, sem recursos, sem nenhum tipo de arrimo. Foi obrigada, portanto, a trabalhar para conseguir o sustento, tanto seu quanto do seu filho. As amigas se aproximavam dela e costumeiramente diziam: Joana, isso não é adequado. Uma mulher trabalhar assim. As mulheres devem permanecer no ambiente doméstico, devem ficar ali, de certa forma, subjugadas à família. Não é muito adequado você, que foi alguém que ostentou muitos valores e riquezas, agora se colocar diante de tarefas mais humildes, subalternas. Isso não nos parece muito adequado. Entretanto, Joana não se importou. Joana começou a fazer duas coisas muito significativas que deram total sentido na sua vida. Em primeiro lugar, encontrou no trabalho modesto a subsistência. Encontrou, através do trabalho como doméstica, cuidando do lar, cuidando de algumas crianças, cuidando dos afazeres cotidianos na casa de outras pessoas, ajudando de diversas formas humildes, encontrou ali o trabalho digno e, ao mesmo tempo, o sustento necessário. E isso, curiosamente, a deixou muito feliz. Ela percebeu que aquele estado de infinitas possibilidades e recursos, de passar bem do ponto de vista material, de ter as roupas adequadas, os tecidos mais caros, os alimentos fartos, tudo isso, no fundo, não representava tanta importância, não era o mais significativo. Quando ela começou, através de uma boa dose de humildade, a trabalhar na direção do bem, da fraternidade, do amor, executando tarefas muito apagadas, nesse momento é que ela se sentiu mais feliz. Nesse exato instante é que ela se realizou mais. Esse foi o primeiro aspecto que ela descobriu. O trabalho digno. Quanto mais humilde, quanto mais apagado, quanto mais simples, mais portador da verdadeira felicidade. Ao mesmo tempo, aprendendo com o Cristo, ela começou a se entregar à orfandade, a trabalhar com crianças órfãs, a trabalhar com aqueles mais necessitados, ajudando-os, aqueles mais desfavorecidos, segregados da comunidade. Ela ia até eles, consolava-os, ajudava a cada um a superar
suas dificuldades e dores, seja em âmbito material, seja em âmbito emocional e espiritual. E esse foi um outro aspecto que lhe deixou muito feliz, muito radiante. Curiosamente, assim como acontece com todos aqueles que seguem o trajeto do Cristo, ela começou a ser gradativamente observada. Começou a ser perseguida, a se colocar de forma isolada, não por escolha própria, mas sobretudo pela imposição alheia. Porque normalmente, quando nós abraçamos um ideal luminoso, todos aqueles que não conseguem alcançar a mesma condição de esforço e de luta que nós nos propomos a seguir e a abraçar, geralmente, muitos, pelo menos, começam a desenvolver certos mecanismos de defesa em relação a nós. Isso é bastante comum. Surge um mecanismo de defesa caracterizado pelo fenômeno da inveja. E a inveja representa tudo aquilo que nós observamos nas outras pessoas e que nós mesmos não conseguimos executar. Temos dificuldade de aplicar o mesmo comportamento que os outros adotam e que os fazem crescer, prosperar e ser felizes. Quando temos essa dificuldade, o que é que nós fazemos? Em vez de nos colocarmos perto dessas pessoas para aprender com elas como elas fazem e perguntar-lhes como você consegue isso. Esse comportamento que você adota é tão interessante, eu vejo que você está tão mais feliz, tão mais radiante. Eu ainda me encontro num nível de certo sofrimento, de certa angústia. Me ajude. Como você faz isso? Mostre, porque eu quero também seguir. Isto seria uma conduta justamente adequada, mas não. Quando percebemos que não conseguimos executar essas tarefas que outros já conseguem, logo nós os atacamos, criticamos, lançamos calúnias, verbalizamos contra eles inúmeros impropérios, porque a inveja é um mecanismo de defesa do ego que é imaturo. E isso aconteceu com ela, exatamente como aconteceu com Jesus. Por que que Jesus não foi aceito com as suas novas propostas? Justamente porque as pessoas o viam caminhar, o viam trabalhar, assistiam-no curar e queriam muito ser como ele. Percebiam, sim, que aquela proposta que ele apresentava era uma proposta nova e edificadora. Era uma proposta que trazia realmente luzes para os novos caminhos a serem seguidos. Porém, como havia muito esforço e uma boa dose de sacrifício para executar, para percorrer esse novo caminho, e viam-no fazer isso com imensa tranquilidade, uma vez que ele era uma criatura perfeita no seu estado de ser enviado por Deus para ensinar como modelo como devemos operar no mundo ou em qualquer outro local que nós estivermos em âmbito material e espiritual. Quando perceberam que não podiam fazer aquilo de imediato, ou era muito difícil, haveria necessidade de renúncias e de abdicar de uma série de coisas que eles não gostariam de abdicar, o que fizeram? Atacaram-no, pediram a crucificação. Isto é um símbolo, como nós podemos ver. Nós mesmos costumamos dizer exatamente isso, né? Olha, nossa, fulano naquele dia foi crucificado na parede. Foi criticado, lançaram perguntas difíceis, colocaram-no em uma saia justa. Isso já virou até um jargão popular, quando dizemos que fulano foi sacrificado
pela família, pelos amigos, pelos colegas de trabalho, ou numa determinada reunião, num determinado evento, quase o crucificaram. Justamente por quê? Porque é um mecanismo do ego. Quando nós temos dificuldade de ver em nós aquilo que é transparente no outro, este outro passa a ser, algumas vezes, para algumas pessoas, pelo menos, um verdadeiro inimigo, um adversário. E em vez de nós irmos até lá e aprendermos com ele, como Jesus é o modelo em relação ao qual devemos aprender a nos comportar de modo sadio, não. Nós atacamos, nós ferimos, nós banimos essa pessoa do nosso convívio. Assim aconteceu com Joana de Cusa. Começaram a observar que ela era uma mulher dedicada, amorosa, gentil, pregando constantemente aquelas novas propostas tão ousadas trazidas pelo Nazareno. E isso começou a incomodar muitas pessoas. Espiões romanos e espiões propriamente judeus, que levavam informações aos romanos, sondaram-na, observaram-na cuidadosamente. E ela já idosa, já com uma idade avançada, já com o filho moço, mas maduro, continuava o seu trabalho de servir ao Cristo, lançando para todos a sua mensagem, oferecendo a todas as pessoas a sua mão amiga em nome dele. E isso incomodou o status quo daquela sociedade tão teocrática, mas ao mesmo tempo tão dogmática, ainda presa às conjunturas trazidas por Moisés. Com isso, prenderam-na, ela e o filho, aproximadamente no ano 68 da era cristã. No momento em que ela foi presa, juntamente com o seu filho, ela e outros inúmeros foram conduzidos ao circo máximo, ao circo da degradação e da morte, por seguir o Nazareno, justamente por abraçar esta nova doutrina que incomodava tanto aquelas pessoas que não queriam abrir mão das conveniências, daquilo que era imediato como lucro, a fim de seguir uma proposta de renovação difícil através da espada ou da própria divisão, como o próprio Cristo comentou. Não vim trazer a paz, vim trazer a divisão, isto é, a ruptura interna com tudo aquilo que é velho, com tudo aquilo que não ajuda, com tudo aquilo que é ultrapassado, a fim de que coloquemos para dentro conceitos novos, ideias joviais, de lucidez, de alegria, de felicidade e de transformação. Ele viera trazer não a paz, porque a paz é uma consequência das nossas conquistas interiores. A paz é uma consequência da modificação de comportamento, do dever cumprido, de uma vida reta e digna. É daí que vem a paz. E ninguém, ou quase ninguém, estava com vontade de abrir mão dessas prerrogativas tão fáceis que de imediato proporcionam prazer, satisfação, conforto e afastamento de tudo que é complexo, mas necessário executar. Então colocaram-na, junto com o filho e muitos outros prisioneiros cristãos, no circo máximo, para que pudessem todos aqueles que estavam no ambiente do dogma, todos aqueles aplaudirem a morte daqueles mártires. Então, ela foi aprisionada junto com o filho em um tronco.
Entre o tronco, vários elementos inflamáveis, ali, madeira, folhas, gravetos, enfim, para incendiá-la. E ali derramaram óleo inflamável e tocaram fogo. E enquanto o fogo se iniciava e as labaredas começaram a arder na pele dela, do filho e de outros que ali estavam, rogaram a ela, através de uma imposição vigorosa, abjura o Nazareno. E ela disse: não posso fazer isso. Abjura, gritaram, e te daremos uma morte não dolorosa. Caso contrário, queimarás exatamente como te encontras. Ele não te ensinou outra coisa? Perguntaram. Senão a morrer? Ela, com alguma força que ainda tinha, uma vez que a pele estava se desfazendo em meio ao fogo que a lambia no corpo inteiro, ela respondeu: ele não me ensinou apenas a morrer, me ensinou também a vos amar. O filho, escutando isso, alucinado de dor, pediu a ela, em tom implorando: abjura, mamãe, salva-nos de alguma forma. Não vês a nossa condição? Ela voltou-se para ele e disse: cala-te, porque o Cristo sofreu muito mais do que nós. O que estamos dando a ele é muito menos do que ele nos ofereceu. E morreu naquelas condições, junto com o filho e na condição de tantos que ali estavam, vencendo também a si próprios, defendendo não somente Jesus, mas o próprio ideal abraçado do qual eles nunca mais se apartariam. Assim acontece com a trajetória de cada um de nós. Hoje, nós já não temos mais o circo máximo. Hoje, nós já não mais somos colocados, pendurados em madeiros para morrer por asfixia. Hoje, nós já não temos mais os troncos onde nos amarram para queimarmos vivos. Também hoje já não temos mais aquele espaço amplo onde as feras percorrem e alcançam-nos, dilacerando-nos a carne. Hoje, nós já não temos mais esse nível de comportamento. Hoje, o circo é completamente diferente. É o circo do coração. É o trajeto que temos que percorrer internamente, no espaço das nossas dores e das nossas angústias. A luta agora, o verdadeiro espaço de luta é o interior, onde nos defrontamos com aqueles verdadeiros dragões e feras que gritam alto dentro de nós. Aqueles esquemas que temos no nosso interior que dizem que não somos competentes, que não somos capazes, que devemos ao máximo absorver o prazer de tudo aquilo que está nos favorecendo a todo momento, que devemos a todo instante sair na frente dos outros e chegar primeiro, que devemos buscar na vida e extrair dela tudo aquilo que ela nos oferece de melhor. São esses dragões internos que nos afastam dos novos propósitos com Cristo e com Deus. A renúncia, a confiança, a capacidade de assumir o dever nas nossas vidas, a capacidade de amar e de servir sem nenhum tipo de exigência, sem nenhum tipo de cobrança. O reconhecimento claro de que somos seres importantes no ambiente da criação, no ambiente onde o Cristo opera. Ele foi sábio em dizer:
olhando seguramente para Pilatos: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus vassalos, aqueles que me servem, que estão junto comigo, imediatamente porfiariam para me defender, para me afastar desta situação. Então, por ora, meu reino não é aqui. Porque o reino do Cristo é o reino do amor, é o reino do bem, não é o reino da discórdia, não é o reino do prazer, efetivamente. É o reino da renúncia, o reino do dever, o reino onde a felicidade só vem depois que o dever está cumprido, onde a paz só ocorre posteriormente à ética praticada, interiorizada definitivamente dentro de nós. Somente assim surge felicidade e paz. Joana de Cusa mostrou exatamente isso. Entregou-se às labaredas sem nenhuma queixa, porque de que adiantaria escapar daquele sacrifício e permanecer em um sentimento de culpa por não ter assumido tudo aquilo em relação ao qual ela acredita? Quantas vezes isso não acontece conosco? Preferimos esquivar-nos de situações que são necessárias serem enfrentadas. Preferimos nos afastar do dever que deve ser executado, porque isso nos dá alívio, nos dá comodidade, nos dá alguma satisfação. Entretanto, sobrevém imediatamente uma percepção de fracasso, uma percepção de culpa em relação ao temor que tivemos de enfrentar aquilo que deveríamos ter travado, a tal batalha interior, aquela batalha importante que nos renova e que nos eleva para cima e para Deus. Então, caros amigos, caras amigas, a lição que fica desta mulher memorável, desta mulher tão corajosa, é que seguir Jesus vale a pena. Não é tão fácil. Causa desconforto em função das mudanças obrigatórias que precisamos praticar, que precisamos empreender. Entretanto, é muito gratificante, porque gradativamente uma paz vai sendo construída dentro de nós. Uma alegria imensa vai tomando conta do nosso ser, todas as vezes que nos percebemos praticando traços importantes da boa nova que Ele nos trouxe. Itens fundamentais desta boa notícia de transformação que Ele nos apresenta. E se seguirmos cuidadosamente os exemplos de Jesus, se seguirmos cuidadosamente a sua mensagem e o seu ideal, certamente alcançaremos em tempo breve a felicidade que tanto desejamos. Por ora, é necessário algum nível de renúncia, algum nível de sacrifício, algum nível de esforço. Mas veremos isso como um resultado excepcional, que é a felicidade dentro de nós reinando. E aí então poderemos dizer: meu reino é deste mundo interior, onde Jesus habita, porque eu já posso amar, eu já posso servir, e eu já posso até mesmo sofrer com coragem, com galardão, com boa vontade, porque vejo até mesmo sentido neste sofrimento quando eu abraço os propósitos com Jesus. Portanto, fica essa mensagem carinhosa de minha parte, que também sou um aprendiz, que também encontro as mesmas dificuldades de vencer com Jesus. É muito difícil, mas isso, ao mesmo tempo, produz uma satisfação tão grande, uma alegria tão imensa,
saber que o horizonte que nos aguarda é o horizonte da plenitude, na medida em que abraçarmos as propostas de Jesus e elas nos servirem de ponte na direção do futuro promissor que nos espera. Então que haja muita paz, luz e entendimento em todos nós. Muito obrigado.